tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre diabetes e gravidez, tá? Bom, vamos começar entendendo a importância desse tema, né, para a obstetrícia. Antes da descoberta da insulina, em 1921, pouquíssimas mulheres diabéticas, né, engravidavam espontaneamente. Aquelas que engravidavam, né, metade morriam durante a gravidez devido a complicações, né, relacionadas à doença, e 50% dos fetos não completavam seu desenvolvimento, entende, no útero. Então, é uma situação bastante desastrosa, né? O que vem a ser diabetes? Então, é uma moléstia crônica evolutiva decorrente de distúrbios na produção ou na atividade biológica da insulina, que vai se caracterizar num desmetabolismo de carboidrato, de lipídios e proteínas. Então, a gente tem o diabetes tipo 1, que é aquele, né, que representa a minoria dos casos, né, que acomete principalmente adultos jovens, né, e é caracterizado por uma destruição autoimune, né, das células produtoras de insulina, levando a uma dependência da insulina exógena. Já o diabetes tipo 2, né, ele vai estar associado a vários graus de resistência insulínica até a sua deficiência, né, total, representa a grande maioria dos casos de diabetes no nosso meio, né, e frequentemente está associado a uma predisposição genética. Tá? A gente tem o diabetes gestacional, que é a intolerância de carboidrato nos seus graus variados, que é diagnosticado pela primeira vez durante a gravidez, e o overdiabetes, que é aquele diabetes pregresso desconhecido, ou seja, aquela paciente que tem um diabetes, engravida, não sabia que era diabetes, né? E tem um dos critérios, né, como esses aqui, a glicemia de jejum igual ou superior a 126, hemoglobina glicada igual ou superior a 6,5, ou uma glicemia ocasional igual ou superior a 200 na primeira consulta. Então, a gente detectaria, então, o overdiabetes. Muito bem. Qual a importância da gente estudar diabetes na gravidez? Ela incide aproximadamente 5% de todas as gravidezes, afeta, tá, anualmente 150, 250 mil mulheres, né, que dão luz, né, todo ano. 10% de todas as grávidas diabéticas, né, corresponde ao diabetes pré-gestacional e é um problema de saúde pública hoje, né, do século 21. Por quê? É uma doença crônica, né, e que vai trazer uma série de malefícios, né, no decorrer, entende, da sua evolução, né? 1 bilhão de adultos está acima do peso, 300 milhões clinicamente, né, obesos, ou seja, 9,7% da população do Brasil é constituída de obesos, ou seja, terreno fértil para o desenvolvimento de diabetes e de outras, né, patologias crônicas. Bem, a gente tem que entender, quando a gente fala de diabetes na gravidez, que existe uma ação diabetogênica própria da gravidez, ou seja, existe uma tendência à hipoglicemia de jejum. Por quê? Porque durante a noite a mãe não se alimenta, mas o bebê, entende, está tirando os nutrientes, entende, que ele necessita para o seu crescimento e desenvolvimento. E existe uma resistência à insulina, levando a uma hiperglicemia pós-prandial. Bom, associado a isso, esse consumo constante de glicose pelo feto, existe uma crescente produção dos hormônios placentários, principalmente o lactogênio placentário, glucagon, tá? Estrogênio e progesterona, exercendo um efeito anti-insulínico bastante importante. Tá? Quais são as consequências do diabetes para gestante? Perigo de hiper e de hipoglicemias, a doença hipertensiva específica da gravidez, né, que a gente tem associação entre 25% e 30%, as infecções urinárias de repetição, com as pielonefrites, a polidramia, né, os nenéns macrossômicos levando aos partos traumáticos e um maior número de cesarianas e a maior incidência de diabetes no futuro nessas mulheres. Consequências para o feto e para o recém-nascido. Atrasos no crescimento intrauterino e anomalias congênitas, a gente vai ver mais para frente. Perturbações no desenvolvimento comportamental, intelectual e psicológico. E a proliferação de adipócitos fetais nas células musculares e beta-pancreáticas, tá? Levando a uma chance muito grande para o desenvolvimento de obesidade, tá? E alterações na tolerância à glicose e até diabetes, né? Quando esses bebês ficarem adultos. Muito bem. Durante o parto, a hipoglicemia, a hipocalcemia e a hipomagnesemia, ou seja, né, distúrbios metabólicos, o aumento da glicose na mãe, podendo levar à cetoacidose, né, e a hiperinsulinemia no feto. A gente vai desmiuçar isso aqui um pouquinho melhor. Então, aqui para a gente entender, olha só,
numa gestação normal, o que acontece? No primeiro trimestre, né, a glicose cai e a insulina também cai. Quando chega mais ou menos entre 24 e 28 semanas, no pico com 30 semanas, é quando ocorre o pico da produção dos hormônios contra-insulinares, tá? Então, o que acontece? A glicose começa a subir, a insulina começa a subir e a glicose mantém-se, né, em queda. Muito bem. Aquelas pacientes que vão desenvolver diabetes gestacional, essa é uma época propícia para o diagnóstico do diabetes gestacional. Por quê? Porque quando os hormônios alcançam o seu pico e a insulina tinha que começar a subir, o pâncreas não dá conta disso, tá? Então a insulina não tem um aumento, né, vertiginoso como deveria ocorrer, e em contrapartida a glicose sobe. Então é o diabetes gestacional. E nos casos de diabetes mellitus já pré-existente, a gente tem uma baixa de insulina durante toda a gravidez, de forma que você tem o aumento da glicose no segundo, né, trimestre, né, depois da 28ª semana, e a insulina está sempre normal. Bom, vamos falar um pouquinho da fisiopatologia do diabetes, né? Lembra lá da pré-eclâmpsia, que a palavra era vasoespasmo, né? Aqui a palavra é hiperglicemia. Então, veja bem, uma mãe hiperglicêmica, a glicose passa por difusão facilitada para o feto através da placenta. E eu vou ter um aumento da glicose nesse feto. O pâncreas desse feto, ele não é insuficiente, então ele produz insulina. Então eu vou ter um aumento da insulina no feto. Esse aumento da glicose e esse aumento da insulina vão gerar um aumento no peso do bebê. Então são nenéns macrossômicos, né? Outra coisa interessante que acontece é que esse aumento da insulina, ele vai agir lá no pulmão, entendeu? E vai fazer com que a hemoglobina, né, as hemácias, elas se liguem mais à hemoglobina e os tecidos fiquem pouco oxigenados. Então, a dificuldade do oxigênio ser liberado a nível tecidual, tá? Quando esses nenéns nascem pela macrossomia, provavelmente tem distócias e tocotraumatismos importantes. Bom, mas acontece também que toda vez que a mãe tem hiperglicemia e a gravidez ocorre num ambiente hiperglicêmico, tá? Eu tenho muitos corpos cetônicos e eu tenho então a chance de ter malformações, né? Quando a concepção, né, a fecundação ocorre num ambiente, né, cheio de corpos cetônicos, né? E as principais malformações desses nenéns são as malformações de tubo neural aberta, né, espinha bífida, meningomielocele, né, e as malformações cardíacas, principalmente destroposição dos grandes vasos da base, CIA, CIV, né? Muito bem. Associado a essa hiperglicemia, eu vou ter também uma alteração da osmolaridade do líquido amniótico, levando a polidramia. E aqui o que eu falei, então, ó, um aumento da afinidade, né, pelo oxigênio dessa hemoglobina, né, glicada, e então o oxigênio ele fica mais ligado a essa hemoglobina e chega menos oxigênio no tecido, tá? Levando então à hipóxia e muitas vezes a necessidade da gente tirar esses nenéns prematuramente. Muito bem. Então ainda, né, falando da hiperglicemia, aquilo que a gente falou, como chega pouco oxigênio nos tecidos, porque o oxigênio está grudado, né, na hemoglobina glicada, hemoglobina A, essa hipóxia leva à formação de novos eritrócitos. Então, eu tenho uma eritropoiese. Então, o sangue desses nenéns passa a estar com uma poliglobulia. E esses nenéns, quando nascem, têm uma chance muito grande de fazer corpo pulmonale e irem a óbito. Muito bem. Então, como é que a gente faz o diagnóstico, né? Toda vez que eu tenho um rastreamento positivo, é imperativo que eu confirme esse diagnóstico. Bom, quais seriam, então, os fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes na gravidez? Idade superior a 25 anos, obesidade ou um ganho excessivo de peso na gravidez atual, né? Alguns fatores, né, que fazem a gente pensar em resistência insulínica aumentada, como a deposição central de gordura, né, um crescimento excessivo, polidramia, hipertensão, né, uso de drogas hiperglicemiantes, como os corticóides e os diuréticos tiazídicos, né, e a presença de diabetes gestacional ou intolerância à glicose na gestação anterior. Muito bem. Como é que a gente faz, então, esse diagnóstico laboratorial? Primeira consulta de pré-natal, glicemia de jejum. Se ela está menor do que 92, tá? Eu vou reavaliar essa gestante entre 24 e 28 semanas.
Se ela está entre 92 e 126, eu classifico como diabetes gestacional, já na primeira consulta. E se ela está acima de 126 em 2 ocasiões, ou igual ou superior a 200, uma única medida, uma hemoglobina glicada igual ou superior a 6,5, eu já tenho um diagnóstico, então, do overdiabetes. É uma diabetes pré-existente que está sendo diagnosticada, então, pela primeira vez na gravidez. Quando chega lá com 24, 28 semanas, aquelas pacientes que tinham a glicemia menor do que 92, eu vou fazer o teste de tolerância de 75 gramas. E eu tenho esses valores, entende? Para jejum, primeira hora e segunda hora. Então, jejum igual ou superior a 92, primeira hora igual ou superior a 180 e segunda hora igual ou superior a 153. É muito importante vocês gravarem esses valores, porque um desses valores alterados, né, entre a 24ª, 28ª e 30ª semana do TTGO de 75 gramas, me dá o diagnóstico de diabetes gestacional. Muito bem. Então, vamos ver aqui, repetindo para a gente gravar bem isso. Na primeira visita de pré-natal, todas as mulheres são submetidas à glicose de jejum. Então, se eu tenho uma glicose de jejum maior que 126, confirmada em 2 ocasiões, ou uma de 200, ou uma hemoglobina glicada igual ou superior a 6,5, é diabetes prévia, é overdiabetes, resolveu o problema. Se eu tenho uma glicose entre 92 e 126, é diabetes gestacional. E se eu tenho uma glicose menor do que 92, eu vou rastrear, então, diabetes lá com 28 semanas. Com 28 semanas, se tiver um ou mais valores alterados, é diabetes gestacional. Todos os valores normais, ela é normal e não vai desenvolver diabetes nessa gravidez. Então, é bem assim, ó. Primeira consulta, solicita jejum para todo mundo. Se tiver igual ou superior a 126, confirmou overdiabetes. Se tiver entre 92 e 126, né, é diabetes gestacional. Eu posso até ser mais seletivo aqui, né, nesse grupo, solicitando hemoglobina glicada. Para a conduta não vai fazer a menor diferença. Mas se eu tiver uma hemoglobina glicada maior, igual ou maior que 6,5, overdiabetes. Menor que 6,5, diabetes gestacional. E aquelas que têm um jejum menor do que 92, então eu vou fazer o teste de tolerância de 75 gramas, lá com 24, 28 semanas. Se tiver um valor alterado, diabetes gestacional. Se tiver tudo normal, não vai desenvolver diabetes. Muito bem. Olha que interessante, entende? Essa lâmina. A gente observa aqui a incidência de mortalidade perinatal na população de grávidas geral. Olha só. Todas as grávidas, de uma maneira geral, 1,27% dos nenéns morrem. E desse número de nenéns que morrem, 7% morrem porque tem alguma malformação. Quando eu observo o grupo de diabetes gestacional e pré-gestacional, de cara eu já tenho 2 vezes mais chances dos nenéns morrerem pelo fato de eu ter diabetes, independente do grupo. Mas quando eu vou observar, tá? O potencial de malformação como causa desta mortalidade, eu observo que no grupo de diabetes gestacional, o número de malformações é exatamente o mesmo da população em geral, diferente do grupo de diabetes pré-gestacional, que dobra, tá? Então, toda vez que eu tenho, né, como eu falei, um ambiente na concepção, no momento da fecundação hiperglicêmico, tem muitos corpos cetônicos em emulsão. E isso faz com que haja uma chance muito grande de eu ter malformações, tá? Toda vez que a hemoglobina glicada tiver igual ou superior a 6,5, tá? A gente tem que investigar a probabilidade de malformação, tá? Bom, e como que a gente se conduz, então, em relação ao diabetes? Uma vez feito o diagnóstico, seja gestacional ou seja pré-gestacional, a conduta é exatamente a mesma, tá? Então, vamos lá. Dieta, exercício e, caso a dieta e o exercício não sejam factíveis, a insulinoterapia, tá? Qual o meu objetivo, tá, quando eu estou acompanhando uma grávida diabética? Que ela seja euglicêmica, ou seja, que a média glicêmica esteja em torno de 100, 110. E o que é a média glicêmica? É a soma das glicemias dividido pelo total de dosagem. Então, se eu tenho 3 dosagens de glicose, eu somo as 3 e divido por 3. Se eu tenho 5 dosagens de glicose, eu somo as 5 e divido por 5. Muito bem. O que vale dizer que eu estou com a minha grávida euglicêmica? Quer dizer que o neném vai chegar a termo, vivo,
adequado para a idade gestacional e livre de malformações. Então, é fundamental, o segredo do acompanhamento da grávida diabética é que ela seja euglicêmica, que eu consiga controlar a glicemia dela durante toda a gravidez. Aqui, entende, são os limites inferior e superior do que a gente chama de perfil glicêmico simplificado, tá? E nessa tabela aqui, os valores, né, de limite inferior e superior para o perfil glicêmico completo. A gente vai ver daqui a pouco quando que a gente usa um e quando que a gente usa o outro. Então, assim, o perfil simplificado, né, de 4 dosagens, eu vou usar quando eu tenho um diabetes gestacional, ou um overdiabetes, ou um diabetes pré-gestacional que não use insulina, que seja controlado com dieta ou com hipoglicemia antioral. E o perfil completo de 7 dosagens eu vou usar toda vez que a paciente estiver usando insulina, seja diabetes gestacional, seja overdiabetes, seja diabetes pré-gestacional. Então, começou a usar insulina, eu tenho que acompanhar com o perfil completo. Muito bem. E qual o objetivo dessa monitorização glicêmica? Vai estar legal quando 70% dos valores do perfil tiverem menores ou igual à média glicêmica, ou seja, em torno de 110. E não vai estar bom, eu vou ficar tristinha, quando menos de 70% dos valores estiver, tá, acima da média, né? Ou eu tiver ainda um peso fetal acima do percentil 70. Muito bem. Quais são os objetivos dessa conduta terapêutica? Obter normalização dos níveis glicêmicos, da homeostase metabólica, levando em consideração as variações fisiológicas da gravidez. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a insulina, ela tem uma curva que a gente vai ver daqui a pouquinho, entendeu? Ela aumenta no curso da gravidez. Então, se uma gestante começa tomando, por exemplo, 5 unidades de insulina, ela não vai terminar a gravidez tomando as mesmas 5. Por quê? Porque fisiologicamente, a curva de insulina é ascendente durante a gravidez. Então, eu vou ter que estar regulando, né, essa insulina, vou estar aumentando essa dose de insulina no curso da gravidez. Bom, quanto aos hipoglicemiantes orais, eles atravessam a placenta porque eles têm um baixo peso. E eles vão lá para o pâncreas fetal e não só estimula a secreção, como modifica a ação periférica da insulina, aumentando a incidência de complicações cardiovasculares nesses bebês, tá? Então, as recomendações da Associação, né, de Diabetes Americana é que mulheres que engravidam usando, né, o antidiabético oral, o hipoglicemiante oral, devem, suspender e iniciar a insulina assim que possível, tá? Os hipoglicemiantes, né, mais estudados é a metformina e a glibenclamida, tá? A metformina é classe B da FDA e a glibenclamida é a classe C. Existem vários trabalhos mostrando, né, o uso de hipoglicemiantes orais, mas como ele ainda não está aprovado para o uso em gestante, apesar da gente ter vários trabalhos, né, para vocês, questão de prova, né, de residência, o hipoglicemiante oral não deve ser usado. Ele deve ser trocado pela insulina, né, o mais breve possível. Muito bem. E quando que a gente indica insulina numa paciente que está fazendo dieta e exercício, né, e não tem normalização dos níveis glicêmicos? Quando o jejum tiver maior que 95, primeira hora igual ou superior a 140, ou segunda hora igual ou superior a 120. Ou a circunferência abdominal do feto, tá, tiver acima do percentil 90 entre 29 e 33 semanas. Muito bem. Essas são as necessidades de insulina, é importante a gente saber isso para calcular as doses ideais, tá? E aqui o que eu falei para vocês ali atrás, ó, então olha só, a necessidade de insulina, ela é ascendente e ela tem uma quedinha mais ou menos lá com 38 semanas, tá? Um pouquinho antes do parto, tá? Por isso que quando a gente está acompanhando gestante diabética, a gente tem que ir regulando a dose de insulina. E as insulinas que a gente usa, existem vários tipos de insulinas, né, bem interessantes, mas eu vou apresentar para vocês aqui um esquema com a NPH e com a regular. Por quê? Porque essas insulinas, elas são disponíveis em toda a rede do SUS, né, e com certeza, né, a maior parte das nossas pacientes vai ter acesso sem problemas a esse tipo de insulina, que a gente vai conseguir controlar adequadamente, entende? A glicose durante a gravidez, tá? Bom, então vamos supor que eu vou precisar fazer insulina numa paciente com diabetes gestacional.
tá? Qual é a escolha? É a NPH, tá? E como é que eu vou fazer o cálculo? 0,5 unidades por quilo de peso do peso atual. Aí eu calculo e vou fracionar essa dose total em 3 aplicações. Metade antes do café da manhã, 1/4 antes do almoço e 1/4 às 22 horas. Comecei a usar insulina, perfil glicêmico completo. Beleza, então vamos fazer um exemplo aqui. Uma gestante de 80 quilos, no início da gravidez, 80 quilos vezes 0,5, são 40 unidades de NPH para entrar para ela. Então, como é que eu divido isso? Metade antes do café, a outra metade eu divido ao meio. 10 antes do almoço e 10 às 22 horas. Pronto, esquema de insulina NPH para o diabetes gestacional. Mas vamos supor que é uma pré-gestacional ou um overdiabetes. Então, eu vou associar a NPH e a regular, tá? Então, aqui estão aqueles cálculos, né? As doses ideais, né? Nos vários trimestres, né? Eu pus aqui para lembrar de novo aquele slidezinho de lá de trás. E vamos pegar aqui, então. Eu vou fazer 2/3 de NPH, do jeitinho que eu fiz para o diabetes gestacional, meio, 1/4 e 1/4, e 1/3 de insulina regular, 1/3, 1/3, 1/3, o acompanhamento com o perfil completo, porque ela está tomando insulina. Vamos ver o exemplo. Então, vamos lá. Uma gestante de 68 quilos no primeiro trimestre. Então, 68 quilos vezes 0,5, ela vai precisar de 34 UI de insulina, dose total. Bom, então, se ela vai precisar de 34, né, 2/3 de NPH e 1/3 de regular. Então, 22 de NPH e 12 de regular. As 22 de NPH eu vou dividir. Meio, 1/4 e 1/4. Então, 10, 6 e 6. 1/3 de regular, 12, 1/3, 1/3, 1/3. 4, 4, 4. Gente, essa conta aqui ficou fechadinha porque eu peguei um número para poder vocês entenderem. Mas, às vezes, é um número aqui que dá um pouquinho mais, um pouquinho menos. Não tem problema. Vamos supor que fosse 23. Posso fazer 11, 6 e 6, ou posso fazer 10, 7 e 6, ou então 10, 6 e 7. Não tem problema, não vai fazer diferença. Bem, e a insulina regular? A insulina regular, ela deve ser prescrita, fora o esquema de horário que a gente viu ali atrás, para todas as gestantes diabéticas, se necessário, quando elas fazem, entende, a dosagem da glicemia durante o perfil. Então, até 150 miligramas eu não faço nada, de 151 a 255, 251 a 310, acima de 315. Isso vai dizer o seguinte, o paciente está tomando a sua insulina regular e a sua NPH, mas ela faz uma dosagem lá pós-prandial e dá 180. Então, ela vem aqui na tabelinha dela, 180, toma 5 unidades de regular naquele momento, tá? Isso é importante por quê? Porque quanto mais vezes ela estiver precisando tomar insulina regular durante a aferição das glicemias, né, no decorrer do dia, mais longe eu estou da dose ideal de NPH. Então, isso aqui vai ser interessante para eu poder regular a dose de NPH. Muito bem. E a média glicêmica, a gente já viu. Então, as amostras de glicemia do perfil, eu somo, divido pelo número para alcançar a média. Se ela tiver maior que 110, eu preciso aumentar a dose de insulina. E aí, onde que eu vou aumentar a dose? Aonde no perfil tiver tendo um acúmulo de glicose, de hiperglicemia, tá? Beleza. Como é que eu faço isso? Olha só. Lembrando que a insulina NPH, ela pula uma refeição para fazer o seu efeito, enquanto que a insulina regular, ela age de imediato. Então, assim, se eu tenho uma hiperglicemia após o café, né, eu posso aumentar a dose de insulina regular antes do café, que vai resolver o problema dessa hiperglicemia pós-café, tá? Se eu tenho uma hiperglicemia pós-almoço, aí eu posso fazer uma insulina regular antes do almoço? Posso. Mas vamos supor que ela já está tomando a NPH lá antes do café. Então, eu aumento essa dose de NPH antes do café para resolver a hiperglicemia pós-almoço, tá? Beleza. Podia fazer a insulina regular antes do almoço, mas quanto menos furada eu der na minha gestante, mais adepta ao tratamento ela vai ficar, tá? Vamos lá. Hiperglicemia pós-jantar. Eu posso fazer a insulina regular antes do jantar. Mas se ela está tomando, né, a insulina NPH antes do almoço, eu também posso aumentar a NPH de antes do almoço. E aí a gente vai, então, brincando, né, com o perfil glicêmico da paciente. Bom, conduta assistencial. O paciente tem que ser acompanhada ambulatorialmente e tem algumas indicações que ela tem que ser internada, né?
Então, na primeira consulta, a gente traça esse panorama, se ela é diabetes gestacional, se ela é overdiabetes, ou se ela não é nada por enquanto, e vou confirmar se ela é gestacional lá com 28 semanas. Beleza, né? Interessante lembrar que uma êmese, né, persistente, uma hiperêmese persistente, pode levar à descompensação do diabetes, né, por esses distúrbios hidroeletrolíticos que ela causa, né? Então, os exames de rotina da primeira consulta são todos, né, que a gente já está acostumado, e mais aí, né, o fundo de olho, né, e a função tireoidiana. No segundo trimestre, é importante a gente fazer o morfológico e o eco fetal, para tentar descobrir aquelas malformações, né, cardíacas principalmente, né, e as patologias associadas que vão, né, me obrigar a internar essa paciente, ameaça de trabalho de parto prematuro, hipertensão arterial, polidramia, macrosomias, infecções, né, principalmente do ponto de vista renal, né, e o óbito intrauterino, que infelizmente a gente não deseja, mas que às vezes ocorre, né. Vamos internar essa paciente também para acompanhar a vitalidade fetal, né? A partir de 30 semanas, com a contagem de movimentos fetais, cardiotocografia, perfil, né? Enfim, todos esses exames, né? Que visam avaliar a vitalidade. Então, olha só, essa tabelinha é bem bacana, tá? Então, olha só, em relação às ultrassonografias, né? Tá aqui, ó. Ultrassom de primeiro trimestre, entre 7 e 10 semanas, depois o para TN, entre 11 e 13 semanas, o morfológico de segundo trimestre, entre 20 e 24, e aí a partir daí eu faço ultrassom mensal, 28, 32, 36, 38, para ver o crescimento do bebê, o índice de líquido amniótico, né, e fazer o perfil. Muito bem. Cardiotoco, naquelas diabéticas controladas sem complicação, semanalmente. Nas pré-gestacionais ou que estão usando insulina a cada 3 dias. E nas internadas, todo dia e às vezes, se tiver descontrolada, 2 vezes por dia a partir de 30 semanas. E naquelas pacientes com diabetes tipo 1, tipo 2, com hemoglobina glicada maior que 6,5, o eco fetal entre 20 e 24 semanas é mandatório. Muito bem. Então, aqui a maturidade fetal, a partir de 36 semanas, né? Fazendo todos esses exames que a gente vai ter oportunidade de estar discutindo numa outra ocasião, tá? E qual que é o melhor momento para o neném nascer e qual é a melhor via de parto? Então, olha só, o parto pode ser espontâneo e a termo, naquelas diabetes gestacionais que não tenham complicações, que tem um bom controle glicêmico e com concepto adequado para a idade gestacional. Lembra que eu falei das pacientes euglicêmicas? Então, pode chegar a 40 semanas e pode entrar em trabalho de parto sem problema nenhum. Naquelas que têm macrosomia, isso acontece em quase metade das pacientes por descontrole metabólico, né? Eu vou ter que, então, interromper eletivamente essas gestações, tá? Toda vez que o neném tiver acima de 4 quilos, a indicação é de cesariana, por conta dos riscos de óbito, né? Intrauterino e no momento do parto, dos tocotraumatismo e da distócia de ombro. No pós-parto, vou estimular o aleitamento. A grande maioria das diabéticas gestacionais não vão necessitar mais de insulina e 10%, né, vão permanecer diabéticas logo após o parto. E a gente tem que começar a discutir o planejamento familiar dessas puérperas, né? Então, aqui, ó, nas diabéticas, né, pré-gestacionais, eu vou precisar de metade da dose de insulina. A tipo 2, eu posso suspender a insulina e já entrar com o hipoglicemiante oral que ela usava antes da gravidez. E nas diabéticas gestacionais, nada mais de insulina nem de hipoglicemiante, tá? Vou reclassificar essas mulheres de 6 a 8 semanas no pós-parto, porque lembra que algumas delas, né, cerca de 10%, vão permanecer diabéticas. Então, eu tenho que fazer essa reclassificação. Então, ó, gente, resumindo, é bem assim, ó. Todas as grávidas na primeira consulta, glicemia de jejum. Se tiver menor que 92, lá com 24, 28 semanas, eu vou fazer o TTJ de 75 gramas com 3, né, determinações. Jejum, primeira e segunda hora, tá? Se ela tiver um valor alterado, eu vou referenciá-la para o serviço de gestação de alto risco, ela é diabética gestacional. Se tiver negativo, acabou, não preciso fazer mais nada, ela não vai desenvolver diabetes nessa gravidez.
Na primeira consulta, se tiver entre 92 e 126 é diabetes gestacional, acima de 126 em 2 ocasiões, 200 em uma ocasião ou hemoglobina glicada igual ou superior a 6,5, diabetes prévia. E também vou fazer então a reclassificação, né, no puerpério, de 6 a 8 semanas, se tiver alterado, vigilância da doença, se tiver negativo, tá? Beleza, acompanhar essa paciente no ambulatório. Gente, após o diabetes, tá? Mellitus, de 35 a 60% das mulheres, elas vão desenvolver o diabetes tipo 2 dentro de 10 anos. Então, essas mulheres que tiveram diabetes gestacional, tá? Elas têm que ser acompanhadas durante 10 anos, pelo menos, tá? Então, é isso aí, gente. Olha, quarta-feira a gente discute, tá? E esclarece as dúvidas que, porventura, vão surgir, tá? Um abraço para vocês.